meu povo, voltando a falar sobre direitos sociais para você. E agora eu vou falar um pouquinho sobre sindicatos. O artigo 8º da nossa querida Constituição Federal, o artigo 8º fala que é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, o artigo 8º e começa a falar sobre sindicatos, fala que é livre a associação sindical. Observado o seguinte, inciso 1, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. E esse inciso é importante, eu vou falar assim para você, olha que desgraça. A lei precisa, o Estado para ser criado precisa da autorização do Estado? O Estado para ser criado. O sindicato para ser criado precisa de autorização do Estado? Não. Não. Agora o Estado ele pode exigir o registro do sindicato? Pode. Então é isso que você tem que entender. A autorização precisa? Não. Mas o Estado ele pode exigir o registro? Pode. O Estado ele não vai interferir no funcionamento do sindicato. Ele não vai exigir a autorização. O que ele pode exigir é o registro. Está aqui. Ressalvado o registro no esse competente. E vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. E esse finalzinho no inciso é o que pega no seu pé. Porque na hora da sua prova você tá ali concentrado, e tá lá. É verdade ao poder público a interferência na organização sindical. A interferência e a intervenção na organização sindical. Aí você, pô, tia caralho, pode ou não pode? Pode ou não pode? Realmente, é vedado ao poder público. O que é que o Estado pode fazer em relação ao sindicato? O Estado pode exigir o registro. E isso ele pode fazer, ele pode exigir o registro. É vedado a interferência e a intervenção. É vedado. Beleza? Vamos embora. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior, isso aqui, ó, área do município. Artigo 8º, inciso 2, o que é que ele cobra disso aí, professor? Organização sindical, mais de uma organização sindical, mais de um sindicato naquela base territorial, o limite é o município. Beleza. Daqui. Não podendo ser inferior à área de um município. Beleza. Mas se naquele lugar eu tiver dois sindicatos em relação àquela mesma classe, qual que prevalece? O STF já se posicionou. Qual que fica? Se eu tiver dois sindicatos com a mesma classe, qual que fica? Meu velho, meu filho, minha filha. Qual que fica? Fica o que foi criado primeiro. STF já falou sobre isso. Fica o que foi criado primeiro. Beleza? Tá. Mais um. Artigo 8º, inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. E o aposentado filiado ao sindicato, ele pode votar e ser votado. Esses três incisos aqui, pode ter certeza, esses três aqui, vocês vão ver muito em prova de concurso público quando falar sobre sindicato. Vão ver muito. Vão ver que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Vai lembrar que o aposentado filiado ao sindicato, ele pode votar. E ele também pode ser votado. E vai lembrar também que é obrigatória e não facultativa. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. É obrigatória, não facultativa. Obrigatória. Eita, inciso bonito esse 8º aqui, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. Quando ele fala no inciso 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Ele está falando aqui da imunidade para candidatar-se a mandato classista. Quando você em casa for ler esse inciso, você vai pensar assim, como é que funciona essa desgraça? Como é que funciona essa imunidade para candidatar-se a mandato classista? Essa imunidade, ela começa quando? Essa imunidade, ela vai até quando? Como é que funciona essa desgraça? Meu filho, minha filha, aqui comigo, olha que coisa bonita. Imunidade do empregado que candidatar-se a mandato classista. Essa imunidade, ela começa no registro da candidatura. Essa imunidade, ela começa no registro da candidatura.
A imunidade, ela começa no registro da candidatura. Professor, ela vai até quando? Começou no registro da candidatura? Começou. Se o camarada foi eleito ainda como suplente, ela vai até 1 ano após o fim do mandato. Se o camarada foi eleito ainda como suplente, ela vai até 1 ano após o fim do mandato. O cara quer ser presidente da CIPA. No Paulo Goiaba é assim. O cara quer ser presidente da CIPA. E ele tem medo de ser mandado embora. Tem medo de ser mandado embora. Pô, eu quero ser presidente da CIPA, mas o empregador, ele pode me mandar embora. A Constituição Federal fala assim, meu filho, tenha fé, tenha calma. Constituição Federal, eu trouxe a imunidade para você. Imunidade para candidatar-se a mandato classista. Essa imunidade, ela começa no registro da candidatura. E ela vai, se eleito, né? Se eleito. Ainda como suplente. Ainda como suplente. Ainda como suplente. Ainda como suplente, ela vai até 1 ano após o fim do mandato. Até 1 ano após o fim do mandato. Então, imunidade para candidatar-se a mandato classista começa no registro da candidatura. Se eleito ainda como suplente, ela vai até 1 ano após o fim do mandato. Beleza? Foi? Massa, né? Mais um? Não. Aí o artigo 9º começa a falar sobre o direito de greve, né? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, os abusos cometidos, enfim, em relação ao direito de greve. O que é que tem de importante para falar sobre o direito de greve? O direito de greve é extremamente importante. E por isso que eu botei aqui, ó, uma atenção. Deixa eu ver se eu... Atenção, deixa eu voltar. Uma atenção sobre o direito de greve. O que é uma atenção sobre o direito de greve? Quando eu falo para você sobre direito de greve, eu quero lembrar a você que os militares não poderão fazer greve. Nada. Greve militar, nada. Ah, professor, pode não? Pode não. Ah, mas o Espírito Santo, a PM do Espírito Santo entrou em greve. A PM da Bahia entrou em greve. A PM de Pernambuco entrou em greve. Meu filho, tenha fé, tenha calma. Uma coisa é o que está na mídia, outra coisa é o que está acontecendo no pau da goiaba. Como assim? Militar. PM, bombeiro e Forças Armadas, militar, não poderão fazer greve nunca. É vedada a greve para os militares. Os militares não poderão fazer greve. Os militares não poderão sindicalizar-se. Olha que desgraça. Eu não posso ter sindicato de militares. Eu não posso ter militar fazendo greve. Ah, professor, mas no Espírito Santo, né? Um dia desse, no Espírito Santo, os militares foram para os quartéis. E as esposas dos militares ficaram na frente dos quartéis. Ali não foi greve não, foi no pau da goiaba. Sabemos que era uma greve meio branca, né? Mas na lei, eles podem ir para o quartel, podem botar a farda e trabalhar e ficar lá dentro do quartel? Eles podem ficar aquartelados. Aquartelamento é possível? A Constituição fala alguma coisa sobre aquartelamento? Meu filho, pelo amor de Deus, não confunda a greve com aquartelamento. Porque, por exemplo, o bombeiro, em regra, os bombeiros, em regra, eles são aquartelados. Você vê um bombeiro na rua procurando fumaça, cadê a fumaça? Não, o bombeiro está aquartelado. Se tem alguma desgraça, ele sai e vai resolver. Senão, ele está dentro do quartel. O bombeiro está aquartelado. Eu quero que você não confunda a greve com aquartelamento. Eu quero que você entenda que greve é vedada para os militares. Sindicalização é vedada para os militares. Eu quero que você entenda uma decisão nova do STF. O STF falou que nenhum servidor que atua diretamente na área de segurança pública não pode fazer greve. Nenhum servidor que atua diretamente na área de segurança pública não pode fazer greve. Então agora falando em greve, não é mais só os militares não. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também não, nada de greve. Nenhum servidor que atua diretamente na área de segurança pública também não pode fazer greve. Então cuidado com o direito de greve. Beleza? Tranquilinho?
Só mais um. Professor, sindicalização. Os militares não poderão sindicalizar-se. Também não poderão fazer greve. A Polícia Civil, ela pode sindicalizar-se? Pode. A Polícia Federal, ela pode sindicalizar-se? Pode. Quem não pode sindicalizar-se? Só os militares. Só eles. Beleza? Foi. Segurado o direito de greve. Falei um pouquinho sobre eles. Falei um pouquinho sobre a atenção. Vamos mais. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados, dos órgãos públicos e seus interesses profissionais ou previdenciários que sejam objeto de discussão e deliberação. Tranquilinho. E o artigo 11, esse aqui tem uma coisinha interessante. Nas empresas de mais de 200 empregados, a palavra X é o 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Beleza? Foi. Artigo 11. Falei um pouquinho sobre sindicato, falei um pouquinho sobre direito dos trabalhadores. Ah, professor, tem mais coisa para falar? Tem, claro. Nós vamos fazer aqui 10 horas de direitos sociais com vocês. Mas não adianta você ficar viajando. Não adianta você ficar viajando tanto. Eu não estou entrando tanto no além da Constituição. Por quê? Porque eu quero que você lembre o que vai estar na sua prova. Eu quero que você lembre o essencial para a sua prova. Eu quero que você acerte as questões. Eu sei que tem muito assunto para você aprender. Muita coisa. Ainda tem muita coisa pra gente falar. Tem nacionalidade, tem políticos, organização do Estado, poder executivo, legislativo, judiciário, enfim. Vamos embora? Na prática, como é que cai essa desgraça? Como é que cai essa desgraça na prática? E aí a gente começa a chegar nas questões sobre direitos sociais. A primeira questão sobre direito social é uma questão de 2018, a banca CESP, prova da Polícia Civil do Maranhão. Fala assim, ó. Entre os direitos sociais previstos pela Constituição Federal de 88, inclui-se o direito a... Ele está perguntando, direitos sociais previstos na Constituição Federal. Sempre que falar na sua prova sobre direitos sociais, você vai lembrar sempre dos 3 amigos. Vai lembrar de Edu, Saul e Assis. Sempre vai lembrar dos 3. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Sempre vai lembrar deles. Amamentação aos filhos de presidiárias. E agora, professor? Amamentação aos filhos de presidiárias é um direito social previsto no artigo 6º? Não. Não está lá no Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Eu tenho entre os direitos sociais a proteção à maternidade e à infância. Mas eu não tenho essa amamentação aos filhos de presidiárias. Beleza? Então, não. Letra B, moradia é um direito social. Você vai lembrar, ó, Edu mora lá. Moradia é direito social? É. Letra B. Professor, moradia e propriedade é a mesma desgraça? Não. Moradia é diferente de propriedade. Inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, ele fala que é garantido o direito de propriedade. E a propriedade atenderá à sua função social. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Por isso, meu filho, cuidado para não errar essa desgraça. Cuidado para não errar essa desgraça. Belezinha? Propriedade? Não. Gratuidade do registro civil do nascimento, me ajude, pelo amor de Deus. Assistência jurídica integral e gratuita, me ajude, pelo amor de Deus. Não, né, meu filho? De jeito nenhum. É assis de assistência aos desamparados, nada de assistência jurídica. Então, direitos sociais, letra B, primeira questão. Segunda? Segunda. Na segunda questão, eu começo a trazer alguns outros incisos do artigo 7º, do artigo 8º, até para comentar com vocês. Alguns outros incisos que são meio que decoreba, mas é interessante eu comentar eles nas questões. Então, essa foi o real propósito. Né? Ando no assunto e comento nas questões. Ando no assunto e comento nas questões. Porque você vai aprender como é que cai essa desgraça na hora da prova. E aqui, ó, na segunda questão. Assinale a opção correspondente à previsão contida na Constituição Federal a respeito da associação profissional ou sindical. Letra A. Qualquer sindicalizado ele tem a competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Qualquer sindicalizado, meu filho, pelo amor de Deus, não é isso daqui não. Qualquer sindicalizado, não, papai, isso não. Não, tchau. Letra B. O aposentado filiado ao sindicato, ele tem o direito a votar, tem,
mas não pode ser eleito para cargo nas organizações sindicais? Não. O aposentado filiado ao sindicato, ele pode votar e ele pode ser votado. O aposentado filiado ao sindicato, ele pode votar e ele pode ser votado. A participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. A participação dos sindicatos, ela é obrigatória e não facultativa nas negociações coletivas de trabalho. Beleza? Ah, professor, essa letra D, a filiação do sindicato profissional, ela será obrigatória? Meu filho, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado. Ninguém. Ah, professor, então um aposentado filiado no sindicato, ele pode votar? Pode. Pode ser votado? Pode. É obrigatória a participação do sindicato em negociações coletivas. É vedada a interferência e a intervenção do Estado na organização sindical. Mas o Estado, ele pode exigir o registro. Fechou? Então, segunda letra C de casa. Tem mais? Terceira questão. A terceira questão é uma questão bonita, porque ela fala aqui sobre a geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Os direitos sociais são qual geração, qual dimensão dos direitos fundamentais? E quando eu falo sobre geração ou dimensão dos direitos fundamentais, eu lembro a você, primeira, segunda, terceira, até a quarta e quinta geração dos direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta geração dos direitos fundamentais. Quando vier na sua prova, a primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta dimensão dos direitos fundamentais, você lembra assim, na primeira geração dos direitos fundamentais, eu tenho os direitos civis e políticos. Eu tenho a obrigação de não fazer do Estado, eu tenho os direitos de liberdade de primeira geração. Na segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho os direitos de igualdade. Eu tenho os direitos sociais, econômicos e culturais. Eu tenho a obrigação de fazer do Estado. Obrigação de fazer do Estado. Segunda geração dos direitos fundamentais. Obrigação de fazer. O Estado, meu filho, ele tem que lidar. Dá o quê, professor? Saúde, educação, moradia, transporte, lazer, edu, morar lá, saúde, trabalhar ali. Lembre dos direitos sociais. Direitos sociais é segunda geração dos direitos fundamentais. Segunda geração dos direitos fundamentais. Só para lembrar, na terceira geração você tem o direito ao meio ambiente, fraternidade, trânsitos individuais, direitos difusos. Na quarta geração você lembra da engenharia genética, da democracia. Na quinta, lembre do direito à paz. Porque se você pegar uma questão antiga de concurso público, você vê o direito à paz na terceira geração. Mas hoje a doutrina vem trazendo o direito à paz na quinta geração dos direitos fundamentais. Então, quando vier falando sobre geração ou dimensão dos direitos fundamentais na sua prova, você tem que lembrar que os direitos sociais estão na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Tranquilinho, meu povo? Vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente vem, finaliza, revisa e direitos sociais. Tranquilo? Um abraço.